Olá pessoal, vamos aqui a uma exposição rápida sobre luz e sombra. Aqui estamos tratando de luz solar, então como já foi dito no ateliê, a luz solar ela incide de forma paralela, né? Sendo que as duas regras básicas são a escolha do ângulo solar, ou seja, o quanto o Sol inclina com relação ao globo terrestre, e o rumo desse Sol, ou seja, o rumo oposto que vai tomar as sombras, tá? Então aqui no exemplo básico, a gente vem aqui com nossos pontos, né, de cima. Eu faço a opção aqui por um ângulo de luz, ok? E esse seria o ângulo dessa luz, em que eu pego cada uma das minhas vértices, tá? Vou numerar as minhas arestas todas, e aí eu escolho a direção dessas sombras, ou seja, o rumo do Sol, ok? Que no caso é este aqui, tá? Então agora vamos para o nosso exemplo claro. Tendo ali o ponto A com o ponto A', o encontro desses dois a gente chama de A duas linhas. Vou para o ponto B com o mesmo, né? Sempre paralelos, porque o rumo é o mesmo, tá certo? E a gente tem ali o encontro é o B', tá? Faço o mesmo com o C, sempre os rumos aqui ou as direções estão paralelos, né? Então este ponto C, que é com aquele ponto C, essa aqui só pode ser o meu C duas linhas, tá? E para encerrar, eu ligo o meu ponto D aqui, o mesmo rumo, a mesma direção, sempre paralelo, tá? Esse ponto aqui, eu vou ter o meu ponto D duas linhas. A sombra é essa aqui. De tal modo que aquela parte de lá também vai ser sombreada, mas a gente não vê. Ok? Então a sombra inicia naquela base ali do B' e ela vem até a base aqui do D'. Então essa área aqui toda é a área de sombra projetada solar. Tá? Evidentemente esse trecho aqui a gente não vê. Tá? Então essa é a nossa sombra. E claro, tanto esta face, né, feita aqui do meu D, com o C, com C' e com D', fechando em D novamente, esta face, ela recebe uma sombra também. Ela também é sombreada, a gente chama de sombra própria, que é essa sombra aqui, ó. Tá? Porque o Sol está incidindo só neste topo e naquelas faces ali, ó, que é A, B, A' e B', A, D, A' e a D', ok? Então, essa parte aqui recebe uma sombra, que a gente chama de sombra própria. Então, eu tenho a sombra projetada e a sombra própria, no caso de luz solar. Vamos ao mesmo exemplo, o mesmo artefato, só que dessa vez optando por uma luz pontual. A luz pontual é como se fosse um holofote que eu coloco, né, posicionado num determinado ponto equidistante aí do meu objeto e, evidentemente, esse ponto de foco ele tem ali uma base. Essa base é a base do chão, que está colocada em algum lugar distante, né, do meu objeto. Então vamos imaginar que seja esse o ponto aqui mesmo, o ponto que está aqui no chão, tá? Quase alinhado com isso aqui, um pouco para baixo. Tá? Então a gente usa o mesmo procedimento, só que dessa vez a luz solar, que ela é paralela, é diferente da luz focal, como eu já tive a oportunidade de mostrar. Tá? Então o foco de luz ele entra
em perspectiva. Vamos dar nome ali, ó. Por exemplo, o ponto A. Embaixo tendo a linha, eu ligo o foco de sombra, que seria como se fosse o nosso rumo, aqui, onde esse ponto aqui é o meu A duas linhas. Faço o mesmo procedimento com os outros. B, então eu tenho a luz incidindo sobre aquela aresta e vértice e o meu B' ali, ó. Tá? Então esse ponto aqui é o meu B, duas linhas. Faço o mesmo aqui com o meu C embaixo. Eu tenho aqui o meu C' e o encontro disso é o meu C, duas linhas. Faço o mesmo com o meu D. Esse é o D', encontro, tenho o meu D, duas linhas. O procedimento é o mesmo. Onde que está a minha área de sombra aqui? Essa é a minha área de sombra. E fecho aqui. Tá? Essa é a área de sombra. Evidentemente, mais uma vez, como o objeto está na frente, a gente não enxerga essa sombra que está aqui. Ó. Tá? Então, só vou banhar esse lado aqui. Ó. Tá? Este aqui, eu tenho duas faces aqui, ó, com a sombra própria. Tá? Então, a minha sombra própria está deste lado aqui, que é aqui eu vejo, mas aqui está lá do outro lado, a gente não está vendo. Ok? Vamos para um outro exemplo aqui de um cilindro. Então, um cilindro, como tivemos a oportunidade de fazer no ateliê, a gente primeiro precisa encontrar o centro desse cilindro, né? O centro dessa elipse, esse ponto e este, tá certo? E a gente traça uma inclinação solar com um rumo solar, tá? Depois disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer as paralelas, né? Quer dizer, o limite aqui, ó, da minha tangente, tá? Da tangente que eu tenho de cada uma esse cilindro tem uma largura, né? Tá certo? Então, vamos lá, só para ficar fácil, tracei aqui uma linha, tá? Para entender que essa é a tangente e a tangente do outro lado está ali, tá? Aqui é a mesma coisa, mas a gente não precisa fazer, porque ela já está lá, tá certo? Então aqui eu só preciso saber, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, muitos alunos confundem, né? Esse ponto que está aqui, ó, que é este que veio aqui, é o ponto do centro. Eu preciso achar o ponto aqui para levar para lá, que é o que vai me dar, vamos dizer, a parábola da minha circunferência. Tá, ok? A maneira mais fácil de fazer isso é trazer essa mesma linha que a gente construiu aqui para cá, paralela, para ficar mais fácil. Tá? Esse ponto aqui a gente tem que levar para lá. Então eu sei que a minha circunferência ela começa daqui e faz isso. A circunferência lá que é a parábola, ela começa daqui, ela vem, faz isso e vem aqui, ó. Tá? É isso aqui. Então, o que acontece aqui? Essa é a minha sombra, que obviamente ela entra aqui atrás do meu cilindro, e como o meu cilindro está sendo iluminado, toda essa parte aqui, mais a parte de topo, tem uma pequena parte aqui, que é aquela que já está, vamos dizer, dentro dessa sombra, que ele não vai receber o foco de luz direto. Tá? Então, essa parte aqui, ó, quem está no grafite pode fazer esse degradê com o próprio grafite, ou, se optar aí, pode pegar o esfuminho e tentar trazer com um grafite aí. Tá ok? Usa o dedo ou o esfuminho. Então essa é a nossa, vamos dizer, a nossa perspectiva solar aqui. Tá ok? Um outro exemplo, só por curiosidade, vamos admitir que eu tenho o mesmo cilindro e eu tenho uma parede com uma certa proximidade a esse cilindro. Como é que essa sombra fica no plano que é horizontal? A gente já viu, né, que é no chão, mas como é que essa sombra ela sobe nessa parede? Tá? Isso é geometria
pura e cristalina, né? Então, o procedimento é o mesmo, a gente encontra o centro, tá? Traçamos aqui o raio solar, que tem uma inclinação, traço o meu rumo, veja que propositadamente eu já estou colocando aqui a parede antes do término dele chegar aqui no cilindro, tá? É proposital isso. Continuo com o mesmo procedimento, não dou bola para a parede, tá? Eu teria isso aqui, ó. Bom, o que acontece aqui? Ó? Ao chegar aqui, a gente já sabe que essa sombra ela caminharia aqui, né? Mas eu tenho uma parede, então o que acontece? A partir desse ponto aqui, ó, e daquele outro ponto, eu começo a subir verticalmente com essa sombra, né? E a minha parábola da sombra não vai estar mais lá no chão, ela também estará projetada nessa parede aqui, ó. Então, o procedimento é o mesmo, a gente só precisa entender que a partir dessas linhas auxiliares a minha sombra começa a subir, tá certo? E eu sigo com ela aqui, ó. Exatamente com ela aqui. Veja que aqui está um pouco mais protuberante, né, na parede, tá? Então, essa é a nossa sombra, ok? E eu continuo aqui com a minha penumbra ou a sombra própria no meu artefato, tá? Então, se fôssemos limpar isso, alguma coisa que ficaria mais ou menos assim. Faltou só retirar este fundo aqui, tá? E na sala já tivemos a oportunidade de fazer esse também, em que a gente faz a opção por uma angulação e um rumo. O encontro, não tenha dúvida, é ligado ali. Eu tenho essa sombra e eu tenho alguma coisa que pode ser feito desta maneira aqui ou com o próprio grafite, ok? Espero que vocês tenham aproveitado. Tem muito que treinar, né? Porque desenho é treino, né? De preferência treino sobre uma base correta, sobre um desenho de maneira correta, porque eu costumo falar que a prática não faz o bom profissional. A boa prática é que faz o bom profissional. Então, para a gente ter uma boa prática, a gente precisa conhecer um pouco as técnicas corretas de como fazer, como gerar esse desenho, né? E aí a gente vai treinando em cima de uma coisa correta, tá, ok? À medida em que você começa a compreender o que fazer, como começar e como concluir um desenho, talvez vocês comecem até a curtir e a gostar um pouquinho mais, tá bom? Bons treinos para vocês, um forte abraço.